Internet da Diocese aqui. Pessoal, estou com um problema aqui no computador. Vou tentar pelo celular. Aí qualquer coisa, depois a gente vê. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria. E as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Jerônimo, Nossa Senhora da Abadia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica sentado. Fica melhor. Bom, pessoal, hoje, como nós fizemos aquelas primeiras aulas, o assunto era uma introdução a Paulo, tentando fazer um itinerário mais ou menos da vida de Paulo, e agora nós vamos então iniciar o que de fato nós chamamos de Corpus Paulino. Corpus Paulino, cartas de Paulo, ou textos de Paulo, escritos de Paulo. E aí então nós vamos dar continuidade hoje na página 55 da apostila. Já podem ficar com a Bíblia do lado aí para ficar mais fácil. Bom, então até pouco tempo a gente tinha como cartas paulinas 14 cartas. Mas aí ao longo dos estudos e da forma, aí foram percebendo que algumas que a carta aos Hebreus, elas não se encaixam dentro disso que nós chamamos de cartas paulinas. Então ela foi tirada deste grupo. Então quantas cartas paulinas nós temos hoje? 13 cartas paulinas. Qual que foram os critérios, né? Foi partindo daquilo que era seguro ao que era provável, do possível ao improvável até o impossível. Então aí é nesses critérios que se estabelece, então, quais são as cartas paulinas e quais são as cartas, né, outras que daí agora Hebreus passa para as cartas católicas. Na página 55 ainda, nós temos uma organização de como, então, essas cartas estão divididas dentro da organização das cartas paulinas. Então, nós temos 3 grupos. Muitos colocam o segundo e o terceiro grupo como um grupo só. Mas por que nós fizemos essa divisão? Porque nós estamos usando de critérios um pouco maiores e, por isso, então, nós podemos defini-las em 3 grupos. O primeiro grupo, que é as cartas protopaulinas ou cartas autênticas. O que isso quer dizer? São cartas que não temos dúvidas que, de fato, elas são do apóstolo. Nós vamos ver mais à frente que não necessariamente é o apóstolo que escreve, mas é ele que assina. Ou Silas, Timóteo, talvez, foi quem redigiu, mas Paulo assina a carta. Então, é autêntica de Paulo. Já o grupo deuteropaulinas, nós não temos muita confiança. Tem alguns elementos que pode deixar que elas são cartas paulinas ou não,
mas o critério que nós temos, este critério, ele é de que elas são de Paulo. Talvez numa outra geração, elas são escritos que provêm de Paulo. É de uma geração futura, e aí nós temos as cartas tritopaulinas, ou cartas pastorais, que essas não, com toda certeza, não foi São Paulo que as escreveu ou que as ditou, mas que seu conteúdo ela está ali. Então, esses dois outros grupos, nós temos grupos em que eles pertencem à tradição paulina, mas não necessariamente que foram São Paulo. Foram de São Paulo. Já na página 56, nós temos aí uma divisão do cânon bíblico, como ela está colocada no cânon bíblico. Quer dizer, qual é a ordem das cartas na Bíblia, na nossa Bíblia. Né? Então, as cartas paulinas aparecem ordenadas principalmente pelo tamanho. Então, da maior para o menor, e não de ordem cronológica. Mas observem, esse critério é mais ou menos. Por quê? A primeira carta aos Tessalonicenses é maior do que a de Filipenses e Colossenses. E elas estão depois. Então, não é um critério 100%. Ela mais ou menos seguiu-se esse critério de tamanho da carta, para se organizar. Até mesmo que a gente pode entendendo que a divisão de capítulos e versículos não é uma divisão desde o princípio. Isso foi sendo feito depois. Então, né, se tivesse dividido mais, talvez ficaria dessa forma. Mas vamos lá, então, para o primeiro grupo, que são as cartas autênticas ou protopaulinas. Então, tanto faz, né, dizer autênticas ou protopaulinas. São as cartas seguramente autênticas e aceitas por todos os exegetas como escritas por Paulo. Então, são as cartas mais importantes para entender o pensamento paulino. E se a gente olhar, principalmente dentro desta essa divisão que nós fizemos aqui, elas, normalmente, as cartas que estão aqui indicando a cronologia paulina são essas cartas protopaulinas. Principalmente, eu acho que até uma possível pergunta de prova, né? Essa questão de como que se concebe a cronologia paulina a partir de quais escritos paulinos. Né? Então, é principalmente das cartas protopaulinas. Então, vamos para a carta, já marcado, se possível, lá aquele mapa da página 47. Né? Deixa até se possível, uma folha assim, para na hora que precisar voltar. E já a Bíblia aberta também, na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, deixa já as duas coisas fáceis, para a gente poder olhando no mapa e olhando na Bíblia. Pronto? Então, vamos lá. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Lembra aquele chamado intertestamento, que é aquele período sem escrito canonicamente, sem escrito canônico bíblico, que é o último livro do Antigo Testamento, que é o livro da sabedoria, e o primeiro escrito do Novo Testamento. O livro da sabedoria, uns 50 anos antes de Cristo, e o livro das Tessalonicenses, por volta de 51 anos depois. Quer dizer, nós temos um período de 100 anos sem escrito canônico. Quer dizer, sem escrito que está no cânon. Que esse é o chamado de intertestamento, entre um testamento e o outro. Então, é o escrito mais antigo. É, como todas as cartas de Paulo, um escrito de ocasião, como tal, não pode ser interpretada de maneira atemporal. O que isso quer dizer? Nós não podemos pegar este pensamento de São Paulo, que está ali, tirar de seu contexto. Lembra que eu falei da última aula, aquela questão entre São Paulo e São Tiago? Então, se a gente tira do contexto, aí parece que um está contradizendo o outro. A gente tem que olhar a partir do contexto. Então, qual que é o contexto que nós estamos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses?
Então, ela, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo são os emissários da carta, o que coaduna com as informações lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 40, e o capítulo 16, de 1 a 3. Então, desde o princípio, nós temos esta carta, né, uma carta autêntica, e já nesse próximo parágrafo, já vai nos colocando ali de onde já vão falando. Ambas as cartas aos Tessalonicenses são lembradas por Marcião na metade do século II, no Cânon do Novo Testamento. O Cânon Muratoriano é um fragmento latino, um dos mais antigos fragmentos latinos, que já indicava as duas cartas, a primeira e a segunda. Então, são reconhecidos como cartas paulinas e, por isso, então, nós temos seguramente essas cartas de São Paulo, que desde o início da tradição bíblica, eles já estão colocadas, elas já estão ali dentro do cânon bíblico. Então, vamos ver a cidade de Tessalônica. Se a gente olhar no mapa, esse mapa da página 47, olha lá onde que a cidade está. Lá no alto, no meio da apostila, né, no meio do mapa, em cima está Macedônia, escrito grande. Estão vendo aí? O que está logo abaixo? A cidade de Tessalônica. De um lado e do outro, Filipos. Então, são três cidades importantes dentro deste contexto da carta. Então, vocês observam a distância que está de Jerusalém e a que está de Roma. Está mais ou menos ali no meio. Então, a cidade de Tessalônica, que hoje já não tem mais este nome, ela está situada, então, no Golfo de Tessalônica. Ela foi fundada no ano de 315 a.C. Então, a cidade é bem antiga no tempo de Jesus Cristo. Aí também nós temos que ela foi conquistada em 168 a.C., ela faz parte, passa a fazer parte do Império Romano, torna-se a capital da Macedônia, daquela região da Macedônia, e depois de 42 anos se torna uma cidade livre. Então, com uma Assembleia Popular, com um conselho e um colégio, sua importância maior é porque era uma cidade portuária, e aí a gente tem bem claro isso, e até hoje, se a gente olhar bem, cidades situadas às margens de rodovias importantes, ou em portos, ou alguma coisa de importante, são cidades que se desenvolvem mais, né? Então, aqui também é a mesma coisa. Ela era uma passagem obrigatória para os exércitos irem até Filipe. E era uma cidade em que havia uma cultura muito boa, principalmente filósofos, oradores e filósofos, e uma grande comunidade judaica, com sinagogas, conselho e tribunal. Então, nós estamos falando de um lugar da diáspora, fora do território da Terra Santa. Então, dentro deste contexto, depois do Concílio de Jerusalém e do incidente de Antioquia, que está narrado especialmente lá em Gálatas 2, né, do 11 ao 14, então ocorre o rompimento com Barnabé, e aí o que Paulo decide partir para uma atividade missionária de maior fôlego como chefe de sua própria missão. Então ele sai em missão. Qual que é o objetivo, o destino de Paulo? A cidade de Corinto. Mas para chegar a Corinto, vai passando pelas comunidades fundadas na Licaônia e na Pisídia, que evangeliza aquela região da Galácia. Outra coisa importante, quando a gente for estudar Gálatas, nós vamos ver isso. Uma coisa é a região da Galácia, outra coisa é a cidade de Gálatas. Igual, vamos lá, uma coisa é o estado de São Paulo, outra coisa é a cidade de São Paulo. É mais ou menos nesse sentido. Então, nós temos aqui também. Então, aqui nós não estamos falando da cidade dos Gálatas, mas sim da região da Galácia.
Então, dirige-se para Macedônia, evangeliza Filipos, Tessalônica e Bereia. Vocês viram lá no mapa que são 3 cidades próximas, né? Relativamente próximas. Segue para Caia, detendo-se rapidamente em Atenas, e tem aquele episódio em Atenas narrado nos Atos dos Apóstolos, e depois fica por um tempo em Corinto. Então, ali ele permanece durante 1 ano e 6 meses, a qual algumas narrativas vão dizer 2 anos. Aí vocês lembram que eu expliquei, né, que se arredondava, né, para o tempo. Então, na própria primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo nos dá algumas indicações geográficas. Então, Paulo vai falar que os seguidores de Tessalônica, como modelo para todos os cristãos da Macedônia e da Acácia. E por que ele tem como isso? Porque foi dali, né, a principal evangelização de onde ecoou para as outras cidades. Então, encontra-se a referência ao período de evangelização de Filipe, etapas de grande sofrimento e humilhação. Então, essa visita, essa permanência em Filipe não foi muito boa, né? Mas aqui, então, Paulo vai demonstrar a sua intenção de voltar a Tessalônica, mas ele não tem como. É o que faz? Envia Timóteo. Então, Timóteo que vai à cidade. Ele o envia de Atenas, que se localiza a poucos quilômetros de Corinto. Encontra-se, portanto, um breve itinerário que o segue no sentido anti-horário na direção noroeste, e depois ele vai no sentido contrário, voltar lá para a Tessalônica, Timóteo. Então, do período em que Paulo permaneceu em Tessalônica, segundo o que narra Atos, há pouca informação. Mas, quais são as informações que nós temos desta cidade? Havia a sinagoga dos judeus. Então, havia um grupo de judeus. Segundo o esquema do Atos dos Apóstolos, Paulo evangeliza primeiro entre os judeus e somente depois de sua rejeição entre os judeus que ele vai evangelizar os gentios. Então, terceiro, as conversões entre judeus, há conversões entre judeus, os adoradores de Deus, os gentios e as mulheres. Lembram aqui, é um período em que, quando se conta a população, é somente de homens. E Paulo vai dar uma ênfase à evangelização e à ajuda das mulheres. Quarto, há um início de tumulto e por isso Paulo e Sílio segue para Bereia. Em Tessalônica ele evangeliza trabalhando dia e noite para não ser pesado a ninguém. Que aí vem aquela questão, vai ser colocada do trabalho, muito importante, né? Porque até então, e na cultura grega, da qual Paulo também fazia parte, trabalhar era coisa para gente pobre, que não tinha, porque aquele que tinha mínimo de cultura, ele vivia na onde? No ócio, né? O ócio, que é o tempo para poder filosofar. O tempo de trabalho é o negócio. O que nega o ócio, o negócio. Né? Então, quem precisava trabalhar e viver do negócio era quem não tinha condição de estar ali dedicado. Né? Depois, aqui próprio Paulo, que vai começar uma reflexão da importância do trabalho. O trabalho é algo digno. E é isso que nós temos como concepção até hoje. Né? Então, mas parte dessa cultura helenística da total desprezo ao trabalho. Então, aquele que precisava trabalhar porque ele não tinha as condições para viver no ócio e assim viver a partir do pensamento, das discussões, das reuniões para se discutir as coisas. Então, isso é um ponto, uma virada muito importante. E aqui, então, nós vamos vendo esses aspectos todos. Passando aí agora a alguns dados, né, ainda dentro deste ponto, aliás, a sua pregação realizou-se não somente por palavras, mas foi acompanhada do poder do Espírito. Então, isso aqui nós vamos ver ao longo das cartas todas, a ação do Espírito na vida de Paulo e da igreja.
Porque qual que já é a concepção? Desde o princípio, depois da morte, ressurreição de Jesus e a ascensão, ele envia o Espírito. E é o Espírito que conduz, vivifica a igreja. Então, a igreja é conduzida pela ação do Espírito. Isso nós já temos desde o começo. A diferença que aqui, se a gente olhar em Atos, que é de Lucas, o envio do Espírito acontece 50 dias depois, enquanto em João acontece quando? No dia da ressurreição, dia da Páscoa. É no mesmo dia. Então, essa é a diferença. Mas nós temos aqui a ação do Espírito. Outro ponto, encontra boa adesão no seio da comunidade. Contudo, tanto em Atos quanto em a primeira carta aos Tessalonicenses, falam de tribulações, de perseguições, muito provavelmente da parte dos judeus, que, na minha opinião, era natural. A comunidade parece ser formada por maioria gentia e de trabalhadores, ou seja, aquele povo rejeitado era o povo que aderia principalmente às comunidades. É aquela questão, o cristianismo ele vem, e esse que nasce a partir de Paulo também, dá vez e voz àqueles que não tinham. Então a adesão ela é mais favorável em meio aos gentios do que em meio aos judeus. Isso eu não vejo a dificuldade de compreender que de uma forma natural. Não era fácil você abrir mão daquilo. Por isso que vocês lembram quando eu falei da conversão de Paulo? Vocês acham que era fácil para Paulo compreender isso tudo que estava acontecendo depois de um homem com toda a formação que ele tinha? Não era fácil. Então a conversão ela é algo dolorido mesmo, né? Especialmente quando você está agarrado a determinadas crenças ou determinadas coisas que você aprendeu a vida toda. Então, isso é algo, na minha opinião, muito fácil de compreender. Vamos para os aspectos literários. Há uma que está aqui no texto, que eu não vou ler essa parte, mas vou resumir. Alguns exegetas ao longo do tempo tentou uma teoria de que era a união de duas cartas que se formaram uma só. Foi juntada em uma só. Então, uma carta A, que é a carta do 1 até o 2:12, e a outra carta, que é do 4:3, a outra carta que é do 2:13 até o 4:2. Por quê? Vamos pegar lá o quadro, que é outra coisa que eu vou mudar na apostila. Esse quadro tinha que estar antes. Na página 60, olha na página 60, a estrutura. Vamos lá, vamos olhar aqui na página 60 que vocês vão compreender. O texto que está no 1 Tessalonicenses 1, nos versículos de 2 a 10, é praticamente o mesmo, é uma repetição do que está no Tessalonicenses 2, do 13 ao 16. Olha como que o quadro está estruturado. Dar graças, o que são eleitos, ou os que creem, evangelho, a palavra da pregação, o acolhimento da palavra, a divulgação da palavra, a palavra, poder do Espírito e convicção. Vocês estão vendo que elas são muito parecidas nas estruturas? Se vocês pegar os dois textos e colocar, nós vamos vendo que é muito parecido. Então, o que alguns exegetas chegaram a propor? Eram dois fragmentos direcionados para um lugar e o outro direcionados para outro, e que foi juntado numa carta só, depois. Mas qual que é o argumento contrário a isso? Não existe em nada esses fragmentos separados, em lugar nenhum. Então, essa hipótese não se fortaleceu justamente por isso, porque desde os primeiros e mais antigos fragmentos bíblicos, essas duas partes contêm no mesmo texto, como está no nosso texto bíblico. Né? Então, é uma possibilidade, mas não temos argumentos para sustentar ela. Entendeu? Então, assim, qual que é a importância? O questionamento diz, por que repetir?
O que já está em um está no outro, né? Nós temos no Antigo Testamento, muito claro, muitas coisas que é a repetição, né? Mas aqui não se justificou esta conduta dessa repetição. Elas foram sendo multiplicadas, né? Igual os fragmentos, papiros dos evangelhos, né? Elas foi sendo copiadas, né? Isso depois, com o tempo, os monges copistas, e aí depois com o nascimento o surgimento da imprensa, que aí se propagou. Mas qual que é a questão nossa aqui? É que este escrito, primeiro, era um escrito à parte do outro, separados, né? O que tenta se sustentar. Mas aí deveria ser encontrados esses fragmentos, se fosse isso, separados, coisa que não existe. Pelo menos nós não temos registro deles separados ou destinados a lugares separados. O que nós temos do mais antigo fragmento da carta aos Tessalonicenses é da forma como estamos. Então, dentro disso, o que se coloca, a mesma coisa, o outro texto aí da página 61, que elas seguem uma mesma estrutura, como uma repetição. Então, privada companhia da comunidade, Timóteo retorna à companhia de Paulo, o desejo. Então, assim, um vai colocando a questão do desejo de Paulo, o outro aquilo que Timóteo foi realizando. Entenderam essa questão? Então, assim, poderia ser cartas separadas? Aí juntaram. Nós vamos ver lá na carta aos Coríntios que vocês vão ver assim. Quantas cartas de Coríntios que nós conhecemos? 2. Mas aí nós chegamos lá que a Coríntios pode ter sido dividida e tal, então são as hipóteses que lá é muito mais aceitável do que aqui. Certo? Então vamos para a estrutura. Então, a carta pode ser encontrada a partir de determinadas expressões verbais e temáticas. Então, a carta nós temos como uma divisão clara, duas partes fundamentais, né? Divididas em duas seções. E aí essas duas seções, que é do 1 até o capítulo 2:16 e o outro do 2:17 até o 3:13. Então essas são as duas partes principais. Aí nós temos uma antes e uma depois, que são as partes finais. Mas qual que é a temática fundamental de 1 Tessalonicenses? Se eu colocar essa pergunta na prova. Qual que é o assunto central, o tema central da carta? É um tema escatológico, a parousia. Devido ao adiantado da nossa hora, então nós vamos ver aqui mais rapidamente essa questão da estrutura, de que forma que isso se dá. Especialmente o que acontece? Quando Paulo passa por Tessalônica, forma a comunidade, ele vai embora. Neste período em que ele vai embora, algumas daquelas pessoas que foram convertidas morrem. E aí vem a grande questão. Estas pessoas que morreram, lá na página 61, finalzinho do primeiro parágrafo, na 61, estas pessoas que morreram, o que acontecerá com eles na parousia? Qual que era a concepção daquele povo? De que Jesus voltaria em breve. Jesus voltaria rápido, mas está demorando. E tem desses nossos convertidos que estão morrendo. Esses que morreram, o que vai acontecer com eles? Quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor vier, eles perderam a salvação? Então, essa é a questão. Então, o ponto central da carta
que é o capítulo 4, 13 até o 5, 11, vai falar do destino dos mortos na parousia. Então, o que São Paulo vai nos ensinar? Que está aí nessa parte da teologia da carta. Ele vai nos mostrar o quê? Que, vamos lá, surge esse problema teológico, a comunidade recebeu a pregação de Paulo sobre a iminência da vinda do Senhor, é no primeiro parágrafo, nas últimas linhas do primeiro parágrafo. E agora morrem os seus primeiros membros. O que acontecerá com estes que morreram antes da parousia? Então, qual vai ser a resposta? Primeira coisa que São Paulo vai nos ajudar a esclarecer isso, que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Deus há de levar em sua companhia aqueles fiéis que morreram fiéis a Cristo. Então, essa é a teologia que já se começa a desenvolver em Paulo. Então, o que Paulo vai usar ali como uma matriz apocalíptica? Que o primeiro efeito da segunda vida de Jesus será a ressurreição dos defuntos que em vida acreditaram nele. Então, este é o tema central da carta. Então, os defuntos que acreditaram em Jesus, em primeiro ponto, eles que vão ser ressuscitados, aqueles que acreditaram nele. E depois, quem vai ser? Aqueles que estão peregrinando na terra, ou seja, os vivos. Então, os defuntos vão ser deixados de lado porque morreram antes? Não. Pelo contrário, serão os primeiros. E em segundo plano, ou depois, os vivos. Então, até Paulo tem convicção de que o fim do mundo acontecerá no período de sua geração ainda. Tanto que ele vai, ao dizer, ele vai colocar nós. Né? Então, nós o quê? Nós que estamos vivos. Então, nós que primeiro Jesus vai ressuscitar os mortos, e aqueles que foram fiéis a ele, levá-los, e depois nós que estamos vivos vamos ser julgados também. Então, a parousia, quando chegar o tempo da parousia, que eles acreditavam que era algo eminente, rápido, logo naqueles dias, né, e que estamos esperando até hoje, então aí os defuntos vão ser primeiro e depois os vivos. Então, esse é o ensinamento que São Paulo passa na primeira carta de Tessalonicenses. E para que ele faz isso? Virando a página, para se cumprir toda a justiça, mas havia várias consequências para a jovem comunidade tessalônica, entre elas, desejos de fuga da história e abandono das realidades temporais, quer dizer, muitos não queriam mais trabalhar, muitos não queriam fazer mais nada, porque Jesus está voltando mesmo, por que eu vou ficar preocupando? Né? Então, essas coisas todas vão surgindo ao longo do tempo, e aí vai dificultando a vida. Dentro desta primeira carta, ainda tem mais algumas considerações aqui, mas devido ao problema nosso, e vocês têm que ter o intervalo que já é curto, aí vocês leiam na próxima aula, se der um tempinho, a gente comenta rápido alguma dúvida. Se tiverem dúvidas sobre isso, podem mandar no meu WhatsApp no particular, e que se for uma dúvida que eu entender que vale para todo mundo, eu comento aqui, senão eu respondo a pessoa lá. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, desculpa pelo transtorno, né? E fique com Deus. Creio que semana que vem, né, nós temos aula novamente. Então, boa noite. Bendigamos ao Senhor. O que é?
Pode estar aqui. Sim. Estamos em pé. Boa noite a vocês aí, tudo bem? Bem, Maria José, e espero que vocês estão ouvindo direitinho. Qualquer coisa que não estiverem escutando, é só avisar. Nós temos que dar um tempo. Vamos começar? Pode ser. Meu Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que abre as nossas mentes, nossas corações, para bem de respeito, para aquilo que Ele não tem preparado para respeito, para que assim, cada vez que eu 20 Espíritos Santos. E realmente a pensar básica oremos. Nossa Senhora da Apatia, Divino Espírito Santo, Pai, ao luz até 15 para as 10, né? Pois bem, vocês se lembram de nós parado no final? Nós tínhamos visto, né, a melhor definição que nós temos na liturgia, que é o parágrafo 7 da... Como que chama isso? Da verdade, é uma definição. Nós vimos aí no terceiro parágrafo, nesse terceiro fragmento do parágrafo 7, a melhor definição que nós temos sobre liturgia, que é o exercício da função sacerdotal de Cristo, onde Deus exerce, Jesus Cristo exerce o seu sacerdócio assim, de forma sensível e de forma visível a todos nós, da Eucaristia, através dos sacrifícios, ou seja, sacramentos, ordem, batismo, confirmação e tudo mais. Pois bem, agora nós entramos em um ponto muito importante, que é o lugar da liturgia na vida da igreja. E nós estamos aí no parágrafo 9. O parágrafo 9,
E hoje nós temos que terminar conversando contigo. O parágrafo 9 vem dizer o seguinte: a Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da Igreja, porque os homens, antes de poderem participar na liturgia, precisam de ouvir o apelo à fé e à conversão. E aí vem essa citação de Romano. Como não te invocar aquele em que não creram? Ou como hão de crer sem o terem ouvido? Como poderão ouvir se não houver quem pregue? E como se há de pregar se não houver quem seja enviado? E a liturgia exerce essa função de invocar, de fazer ouvir, também de fazer falar, pregar, também de enviar. E aí, lá no parágrafo 10º, vocês viram que a Sagrada Liturgia ela não esgota toda a ação da Igreja. Isso foi dito aí no parágrafo 9. Mas lá no parágrafo 10, contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. O que isso aqui quer dizer? Quem se arriscaria a comentar? De onde é que a gente, de onde é que a gente tira as forças para seguir adiante, seja na caminhada de fé e de tudo? Às vezes, uma oração no texto, também. Mas de onde é que a gente sempre se reúne contra a força para seguir adiante? Qual é o pão que... Onde a gente encontra o pão que nos dá força para seguir adiante? Aonde é que a gente encontra aquilo que nos abre as portas para uma vida eclesial, para uma vida de fé, para ser filhos de Deus? Então, toda a ação da Igreja é direcionada à liturgia, seja ela como for. Um casamento é iniciado na liturgia, tudo provém daquilo que vem da liturgia. Na liturgia, a gente encontra forças para seguir adiante. Na liturgia, a gente se alegra. Na liturgia, a gente nasce. Na liturgia, a gente morre. Na liturgia, a gente vive todos os dias. A vida de um católico é uma vida litúrgica. Não se pode pensar em ser católico e pensar em estar apartado de uma vida sacramental. É bem certo que, às vezes, algumas condições de vida nossa não nos permitem nos aproximarmos de certo sacramento. Por exemplo, eu vivo uma união regular. Não tem como me aproximar da Eucaristia. Espiritual, mas eu vivo materialmente. Comungando propriamente o corpo e o sangue do Senhor. Então, assim, mas só que, mesmo como você mesmo disse, na liturgia, mesmo de uma maneira espiritual, a graça nos é alcançada. Nos é alcançada. Não de uma forma plena e total, como aqueles que comunham. Mas essa alcança certa. Então, aí, finalizando esse ponto, o lugar da liturgia na vida da igreja. Onde é o lugar da liturgia na vida da igreja? Pensando aqui nesse ciclo, como a vida da igreja. Aonde é que está a liturgia? Não sei. A liturgia está bem aqui. Tudo para a vida da liturgia. Vamos ter que ele começa a ter vida liturgia, uma lista. Se nós vamos comemorar 70 anos de diocese, como que é que comemora? Um bom do alto que uma missa somente. É a comunhão espiritual, né? Para quem não pode receber a Eucaristia, para ele entender realmente aquela comunhão espiritual, ele tem uma preparação muito justa. Tem uma preparação.
E é algo que é interessante de ver. A gente mesmo entende quando a gente está errado, não pode participar. Parece que é impenetrável, parece que é penetrável. Isso, dessa eu devo ter uma vida, digamos assim, mais ou menos reta e equilibrada, mais que eu nasci aqui e acolá. E se a liturgia, se eu ainda não posso participar plena da liturgia, ela tem essa função fazer com que eu tenha um desejo de participar. Ela é como se fosse um desejo. E me mostra que eu desejo para que o Pai for precise entrar na vida. Eu quero ser o sacramento da Eucaristia, mas só que, ou por exemplo, eu tenho que rever a liturgia, mas que a gente pode ser. Então, a liturgia da igreja ocupa um lugar central. Central. É impossível a gente ser católico e a missa. Por mais que seja um preceito, um mandamento a cumprir, e a lenda todos os domingos e dias de preceito, mas mais do que uma obrigação, é uma gratidão, é um louvor. Quem tem a mão perto, que tem a possibilidade de toda semana ou todo dia visitar, não vai. Então, a gente vai deixar o pai perto. Então, o preceito oficial, mais do que nos obrigar, o preceito do dia de Santa Guarda, mais do que nos obrigar, tem uma catequese de nos inflamar, fazer com que a gente ame. E essa não é uma obrigação, se torna porque é uma obrigação se torna. Eu poderia dizer que, para nós, que aqui está, é imensável, passar tudo em mim. Sim, da vida. É imensável. Então, coisa. Quando você vive junto em casa e que e comunga, a gente não deixa de ficar isso. Vou repetir a pergunta para o pessoal que ouve, porque às vezes não ouve aí por estar distante. Mas a pergunta que foi feita aqui, pessoal, dos ambientes intelectuais, das mídias sociais, são de que se a gente deve dividir uma pessoa que ouve e que vive em pecado. Pecado público, né? Porque é público, todos nós temos ciência que a pessoa está cometendo aquele pecado. Enfim. Olha, é uma linha muito tênue entre, às vezes, a gente julgar que a gente está estudando e, às vezes, a gente está arrumando desculpa, ou, às vezes, a gente pensar que a gente está ajudando e, às vezes, a gente está arrumando desculpa para poder intrometer na vida do outro. É uma linha muito tênue, porque, assim, é claro, se pedem a nossa... você que vive na igreja, que conhece os mandamentos, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado? Aí te deu a brecha para você poder falar. Mas talvez a pessoa está fazendo sem ter consciência daquilo, né? Sem ter consciência daquilo é pecado. Mas também vai muito jeitinho da gente. Tudo bem? Como você está? Você está na igreja? A gente vai comer assim aquelas bravas com jeitinho, para a gente ter tipo como se fosse uma caridade cristã. Que o pecado, se é pecado, a partir de quando a gente conhece e tem conhecimento de que aquilo é pecado. O pecado, o que requer para ser pecado? Requer ação, não é? E consciência. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Saber que aquilo é errado. Mas então, cada caso é um caso.
Também a gente não pode se tornar aquelas célebres piadas de filmes e novelas que saem daí apontando o dedo para todo mundo. Cada caso é um caso. Eu acho que vale muito bom senso. Muito da liberdade que a pessoa te deu. Mas, assim, uma pessoa arraigada na igreja, está comungando, que vai todo domingo e comunga em pecado, dificilmente ela não sabe que aquilo é pecado. É meio difícil. Muitas vezes eu posso vergonha na cara disso. Essa safadagem. Para utilizar as palavras assim. Essa safadeza. Mas isso que não é verdade. É que para ninguém. Ele... Porque sabe o que ele faz? Sabe o que ele acontece nisso tudo? É o seguinte. Você fala para o seu filho, ó, não frequenta a casa do fulano, porque você vai se dar mal. Mas você vai amarrar uma corda nele e segurar ele para ele nunca ir lá? Não vai. Orientar, a gente orienta. Se a pessoa quiser fazer, é paciência. Ela que vai arcar, porque o julgamento é particular. Ela que vai arcar com as consequências dela. Como na própria condenação de São Paulo. Está lá na Bíblia de gente crente e de gente católica. Está lá. Para todo mundo ver. Quem comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. Agora, entrou de Deus, tem conhecimento de tudo isso, então... Mas aconteceu uma forma bem interessante. Vamos dar uma questão, né? O que é o medo? Como é que é? Isso. E a questão sexual sabe? Eu vi de guerra sexual, ele é afastado da alegria. Então, sabe, assustados. E o Xixa ficou todo inquieto, e quando de repente começou a estar em si. Sim, eu queria que acontecesse. Não, mas se você não souber, não tem nada. Sabe? Ó, pessoal, colocação interessante, porque assim, foi falado que, por exemplo, ele foi dar uma palestra e aí foi falar, né, acerca de que quem mantém relação sexual fora de casamento pode pegar, pode ficar. E aí as pessoas, os próprios, aqueles que deveriam, né, falar assim, não, isso de fato é doutrina, foram aqueles que foram panos quentes e tudo, panos quentes e tudo mais. A gente vive numa época que parece que é bonito ser ignorante. É bonito a gente deixar as pessoas sem conhecerem, porque cada um leva a vida que quer. Mas tá, aonde é que entra aquele chamado de Deus à conversão nesse contexto todo aí? O Senhor que converte, não só mudando de vida, mas fazendo com que as pessoas compreendam o que é bem e o que é mal. O que é de Deus e o que não é de Deus. Aonde entra a nossa fidelidade à palavra de Deus? Quando a gente vai mascarando a coisa de forma que não vamos tocar nesse assunto, que é melhor que o povo não conheça, porque aí todo mundo fica ignorante e não peca. Tá. Você sabe que isso é pecado. Você põe panos quentes, priva o povo desse conhecimento de Jesus e de sua doutrina. Quem é que vai arder no mármore da gente? Quem é? Gente, olha do Nosso Senhor da sempre dos o que Deus fez?
Se nós está que ninguém. Ué, é uma baita certeza. Então, é isso porque você pega a parte mas pega a então, Mas exatamente, a questão da liturgia. Por isso que a liturgia das horas, fora olha, a colocação aqui para essa da liturgia da. Vocês sabem o que é a liturgia das horas? Vocês de casa sabem o que é a liturgia das horas? Se não, eu vou explicar aqui agora. Se eu desperto a poder. Mas vamos lá. Liturgia das horas. Vamos bem. Ó. Estamos aqui nas conferências. 12, 3, 3. Quem é que está aí? O Diego. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Das horas. A liturgia das horas santifica o tempo. E agora eu vou contar para vocês a beleza da vida monástica na igreja. Vocês já ouviram falar da vida monástica? Vida monástica são os dias, por exemplo, aqui no Senhor. Em Cabo Mineiro, nós temos uma área muito grande de termos isso. Qual é a primeira? O Bósforo, São Bento, resumiu a vida monástica em 2 palavras. É assim que escreve. Lá. Rezar e trabalhar. A vida do monge não santifica apenas a si. A vida do monge santifica a vida de toda a humanidade. E para isso se tem a liturgia das horas. Por ininterrupto, que se prolonga ao longo de todo o dia para a santificação das horas. A função primordial das horas é santificar as horas. Ela é louvor a Deus de forma ininterrupta todo o tempo. Então, aqui no Brasil, nós estamos pensando lá, que é a primeira vez. Lá na China, digamos assim, os religiosos moram no e aí, no lugar do Santo Pessoal, tem mais inteiro. De forma que o Fernando, que está aqui em Patos de Minas, e não tem louvor a Deus agora, outra pessoa está elevando louvor a Deus por ele e por todos que não estão louvando a Deus. Viram a beleza da vida monástica? Por isso que é chamado pulmão da igreja. O que é que o pulmão faz no corpo? Leva o oxigênio ao corpo inteiro. E assim a vida monástica. Ela leva oxigênio a toda a igreja. De forma que qual é o oxigênio que a igreja nunca pode deixar de ter? É o Então, é como se fosse a vida monástica de grande pulmão que leva oxigênio para todo o corpo, que é a igreja, e assim faz com que um louvor seja perene, ininterrupto, eterno a Deus, até quando não haver mais tempo, onde tudo foi eternidade. Então, essa é a beleza da santificação das horas. E a liturgia das horas é justamente isso.
Nós temos a divisão pós-conciliar, que é a seguinte. O dia começa com as laudes. Com as laudes. Laudes é chamado de oração da manhã. O dia começa com as laudes. Depois das laudes, e aí é um ciclo basicamente de 3 horas. Mas não quer dizer que isso significa que ele tem que ser exatamente, eu só posso rezar lá por 6 horas. Mas, primeiro dia, depois, nós temos aqui que nós chamamos hora terça, que é a terça hora do dia. Se aqui é a primeira, qual vai ser a terça? Nova, digamos assim. Depois, nós temos que a hora que Jesus foi crucificado, digamos assim, né? O Evangelho de João narra isso para a gente. Na hora sexta foi a hora da crucificação, por volta da hora sexta. Depois nós temos o que nós chamamos de hora nova. O ofício da Imaculada Conceição é característico quanto a isso. Só que ele vem com a antiga disposição da hora. Prima, que antes era prima, não chamava lá, chamava prima, e tudo mais. Noa. Depois da Noa, laude, 6 horas. Terça, 9 horas. Sexta, meio-dia. 3 horas da tarde, hora nova. E aí vem 6 horas da tarde de novo, véspera. E aqui vem a grande... Por que a gente, por exemplo, celebra o domingo no sábado? Depois da hora nova. Porque nós já entramos na hora de véspera. Depois que se reza a hora nova, se entra na hora de vésperas. E aí, o domingo é como se fosse um dia tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não cabe em 24 horas. Tal como, por exemplo, a oitava de Páscoa. É uma festa tão grande, tão grande, tão grande a Páscoa, que não cabe só em 24 horas. Vocês têm, tipo, hoje, Natal. Uma festa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe em 24 horas. Vocês têm, tipo, 8 dias de oitava de Natal. Tal como é o domingo. E aí nós temos as vésperas, que é a oração da comumente chamamos de vésperas, né? A oração das 6 da tarde. E por último, já que nós estamos falando de 3 em 3 horas, vamos jogar aqui para as 9, mas antes de deitar, nós temos o que nós chamamos de completas. Completas. No rito antigo, antes do concílio, havia o que se chamava vigílias. As vigílias eram rezadas pelas madrugadas. Eram compostas de 3 noturnos. Cada noturno vinha com uma série de salmos, com uma série de leituras que eram servidas. Com o concílio, isso foi reformulado. E também ganhou um outro nome. É o que nós chamamos de, vou pôr aqui em cima da ofício das leituras. Aqui, o dia todo consagrado ao Senhor. Todo. Então, o ofício das leituras é basicamente aquilo que a gente pode rezar na madrugada ou rezar durante qualquer hora do dia. É o ofício das leituras que vem com belíssimas meditações da patrística, aquilo que nós chamamos de leituras, se não me engano, acho que é geográfica. Mas vem da patrística, vem dos documentos da igreja, vem essas belíssimas leituras. Então, o dia, a liturgia das horas é isso aqui, é a oração dentro dessas horas aqui. Tá, Lucas, mas quem é que reza essas horas? Por obrigação, por padre, todo diário. Porque no dia da ordenação diaconal e presbiteral, o bispo pergunta, uma das perguntas da ordenação,
promete cumprir fielmente os levantas de Girassório, rezando por Santo Calcou. Aí falam lá maravilhosamente bem. Promete. Por obrigação, mesmo não rezando todas, ao menos o Papa deveriam rezar. Que a vida missionária, às vezes, não permite, a vida de paróquia não permite, como se, às vezes, eu tenho no domingo, eu começo a missa às 7 horas da manhã, e tem outra 9, tem outra missa 11, talvez, e aí acaba que prejudica o cumprimento de obras das horas. Mas, para isso, a gente tem os monges que suprem isso. Mas isso também não é desculpa, mas não quero essa vergonhice, não. Quer dizer, para que eu vou rezar? Tem os monges? Tem as irmãs? Vou ficar aqui deitado para mim no sofá. É uma das promessas da ordenação. Mas só que é exclusivo dos padres e das freiras? Não. Se estende a toda a comunidade, todo o povo de Deus. É muito bonito a gente ver um povo que reza a liturgia das horas. Reza a liturgia das horas. Se vocês têm curiosidade disso, a gente pode conversar mais sobre a liturgia das horas e fazer ao menos um apanhado sobre a liturgia das horas. Depois da missa, digamos assim, um lugar principal é a liturgia das horas. Tanto que o rosário, o texto, é chamado de saltério dos pobres. Por quê? Saltério são os 150 salmos. E aí vocês poderiam perguntar, mas o que é nessas horas todas? O salmo. O salmo. Em suma, o grupo pode dizer o salmo. Temos cantos de Isaías, de alguns livros do Novo Testamento, de alguns outros livros do Velho Testamento, mas na maioria das vezes do salmo. O que mais prende a liturgia das horas são os salmos. Tem 50 salmos. Claro, nem todos. Porque, por exemplo, tem salmos que são, falando aqui de uma forma bem simples, tem salmos que às vezes manda a gente matar um ao outro. Mas um dia você está lá, está falando viraia, com o esposo, você pega um salmo desse e te inspira ainda. Aconteceu o quê? Vai na vida. Percebem o problema que tem também na linguagem geral, usado a linguagem literal da Bíblia. Então, assim, a gente entender essa potência, digamos assim, mas muitas pessoas que não confiam nele. O 150 não sabem. E aí, veio-se aquilo que a gente denomina o rosário, como o saltério do simples, uma forma de... Tanto que o texto... Quando as Ave Maria se reza no rosário, quero dizer, o rosário reflete quanto que quiser aqui, nós. Isso. Ah, curiosidade. Tem? Tudo certo aí? Estamos acordados, tomando um cafezinho. Os 150 salmos, a gente reza em 4 semanas. No Novo Concílio. Hoje em dia, na vida monástica, os 150 salmos se rezam em 2 semanas. Antigamente, antes do concílio, era em 1 semana. E a vida monástica já chegou a rezar os 150 salmos de um dia só. O dia inteiro. Pega o salmo de 18. Vocês já viram o salmo de 18? O tamanho do salmo de 18. Imenso.
Só que tem mais de 15 partes. Então, vocês verem, né? Lucas, você consegue me ouvir? Consigo perfeitamente, Emílio. É o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se você sabe também. A Ordem de São Bruno, a cartucha, reza o mistério desse jeito também? Olha, eu não sabia dizer como que é a ordem de cartucha reza o saltério, porque eu fui beneditino, eu fiz uma experiência no Mosteiro de São Pedro. E lá, os 150 salmos são divididos em 2 semanas, mas a vida da cartucha é muito mais externa e muito mais espiritual. Não é espiritual, eu quero dizer. Mas assim, se tem um vínculo com a oração ainda muito maior do que, por exemplo, os beneditinos, que às vezes têm paróquias, às vezes tem... E a cartucha não, a cartucha é uma vida de ascese mesmo, né? Mas eu não saberia te dizer. Mas eu ouso pensar que a cartucha pode ser que reze 150 salmos na semana. É a ordem que nunca foi reformada, né? Eles nunca Isso, a passaram. ordem que nunca passou por reforma, diferente dos beneditinos. Se a gente pegar a regra de São Bento, tal como ele escreveu, São Bento destrinchou a divisão dos 150 salmos todinha para se rezar numa semana. Que não é mais seguido hoje em dia ao pé da letra. A ordem cartucha nunca foi reformada. Tal como São Bruno fez, pertence até hoje. Eu tenho muita curiosidade, especialmente em relação à vida deles. Eu posso fazer uma pesquisa e ver como que eu tento ler bastante sobre eles, mas eles são muito reservados, pouco se tem o que ler. Pouco se tem o que se aprofundar, apesar de que eu não sei se eles acolhem para a experiência. Eu creio que sim. No Brasil só tem um, né? Salvo meu engano, Santa Catarina ou no Paraná. E eu acho que eles abrem para visita. Mas, assim, vá com um coração aberto e sem querer luxo algum. Não, luxo algum. Silêncio completo, né? São Bruno é extremamente reservado. Silêncio completo e vida de oração intensa. Para não dizer uma casinha de ter cavar uma bola todo dia. Poucas refeições, né? Parece que é uma refeição completa só por dia. Isso, bem, seu filho. Mas o que agora fez uma pesquisa aqui e fala que é 150 salmos. Tá bom? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Viram como a igreja é velha? Às vezes a gente pensa assim, a igreja é só para os meninas. A igreja é tão bonita, tão bela, justamente pelas diferenças. E a gente reza vésperas. No posterior, a gente rezava vigílias, e tecnicamente eu fiz as leituras, rezava laude, rezava as sextas, rezava as vésperas, rezava as completas. Só não rezava a sexta e a nova. Só a sexta e a nova nós não rezávamos. Vamos dar mais uma fraquinha? Então, aqui, no documento da Celebração do Pontilho, nós temos a participação dos fiéis. A participação dos fiéis, como eu disse para os senhores, não é de qualquer modo. É uma participação plena, de corpo, alma e espírito. A gente pode dizer igual corpo, alma e espírito. Da mesma forma que nosso espírito e a nossa alma se direcionam, nosso corpo também. Tanto que a gente fala, a gente senta, a gente fica de pé, a gente ajoelha, a gente canta. Tudo é preciso. A liturgia, principalmente com a reforma do concílio, nos exigiu isso, uma participação ativa da Assembleia. Uma participação ativa. Então, já que é assim,
assim seja, que assim eu cumpra. Eu não posso chegar lá na missa e falar, Senhor esteja convosco, e a gente... Não, pai. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, tem que responder com propriedade. Entendeu? E aí nós vamos na vida espiritual extra-litúrgica. A participação, parágrafo 12. A participação na Sagrada Liturgia não esgota, todavia, a vida espiritual. O cristão chamado a rezar em comum deve entrar também no seu quarto para rezar a sós ao Pai, segundo ensina o apóstolo. Deve rezar sem cessar. E o mesmo apóstolo nos ensina a trazer sempre no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, para que a sua vida se revele na nossa carne mortal. De que modo especial a igreja nos proporciona viver esse sofrimento de Jesus na carne? Jejum, penitência, abstinência. E quando é que eu falo jejum, não é jejum de, vou fazer um jejum de não falar palavras ofensivas. Cara, não é jejum, não, isso é obrigação. Deus. Desculpa, aí eu não vou fazer um jejum de não falar com ninguém. Chega lá, não está importando. Eu posso ter isso. Não sabe. Então, assim, e primeiro, isso não é Jesus. Jesus sem comer. O que é o jejum da igreja? Uma refeição e duas parciais. Duas participações inteiras. E essa inteira é de forma que fica bom. Esse é o jejum da igreja. Abstinência. É a abstinência de carne. Abster-se de carne. Eu vou me abster de uma vida sexual. Gente, isso não é abstinência, não. Isso é obrigação sua. Se você for casado. Mas a abstinência é carne. Carne, o que vocês não falam? Carne de animal de sangue quente. Por isso que a gente pode discutir do mal e os peixes. Por quê? Porque a impressão de sociedade que uma carne de animal de sangue frio provoca no corpo é muito inferior à de sangue quente. Não é? É porque carne vermelha, porque remete ao sangue. Tá bom, pode ser, mas a explicação mais óbvia não é essa. É a saciedade que provoca. Você come pizza. Então, é isso. Isso é a gente fazer com que o nosso corpo, de certo modo, glorifique o Senhor e se una à sua paixão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar, porque não só se observam na ação litúrgica as leis que regulam a celebração válida e lícita, mas também que os fiéis participem nela consciente, afetiva ativa e frutuosamente. Percebem a importância que tem o padre, o pastor, nesse sentido. Se eu cobro do meu povo de jejuar, mas a abstinência. Ligado a quê? Ligado a porque foi na sexta que deu um barato de nosso Pai de mundo. Na paz de Jesus. Amém? Amém. Maria com a família sem pecado. Está pensando que foi o prédio, né? Só tem que ficar em paz. Vai ter que na escola, para a continuidade. Tanto pai
e ficou bem qualquer coisa. Desculpem.